É só da igreja que apareceu, amém? Amém. Talvez os irmãos que abrem suas Bíblias em Jeremias 31, versículo 33. Vou analisar 33 e 34. Esse esforçando, quando a gente quer essa palavra. Jeremias 31, versículo 33. Amém? Amém. A palavra diz assim: mas este é o conselho que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarás alguém mais ao seu próximo, e nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque eles perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Amém, irmãos? Amém. Até aqui. Então aqui Deus falou com Jeremias, né, sobre o povo de Israel, que ele fazia o renovo do concerto de novo com o povo, e assim Deus faz conosco hoje. Deus, ele está fazendo um concerto com o seu povo, e a palavra diz que ele perdoa o nosso pecado, e dele não se lembra mais. Amém, irmãos? Amém. Eu não sei como é que você chegou nesta noite aqui, mas eu creio que você veio aqui buscar algo. Eu não sei qual é, mas Deus sabe. Se você veio buscar uma cura, o Deus da cura está aqui nessa noite. Amém. Se você veio buscar uma libertação, o Deus da libertação está aqui nessa noite. Eu não sei como é que você chegou nessa noite aqui, mas você veio no lugar certo. A palavra do Senhor diz que se você buscar Ele, se você clamar a Ele, Ele te ouve. Amém. Então aqui é o lugar de você buscar o Senhor, de você buscar a tua cura, a tua libertação, buscar o teu renovo. Se você não tem nada para fazer, nem adorar o Senhor de joelho, vamos estar orando ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui nós estamos em tua presença, Senhor. Te pedimos, ó Deus, perdão nesta noite pelas nossas falhas, palavras, ódio e pensamento. Entregando, Senhor, vejo cada irmão aqui em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, tocar, Senhor, com poder e autoridade em cada coração, em cada mente, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, neste momento, ó Deus, que o Senhor venha falar com cada um, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, ouvir cada pedido aqui, Senhor, que o Senhor fez neste lugar, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, ó Deus, estamos aqui, ó Deus, para falar com o Senhor esta noite e ouvir a tua voz, Senhor. Para com a igreja, conforme o teu querer, Pai, ter liberdade de agir no meio de nós, conforme a tua vontade, Senhor. Ó Deus, sem ti nós não somos nada, Pai, nós não podemos fazer nada se não for a tua presença, Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, entregando tudo em tuas mãos, Senhor, levantando uma vontade de adoração a ti neste lugar, Senhor. E toda honra, toda glória, e toda adoração é para ti, Senhor. Assim nós te pedimos, ó Pai, que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amor, passa por lá. Passa por lá. Senta não. Não pode mexer comigo, tá? Glória a Deus. Vamos adorar, vamos exaltar o nome do Senhor nessa noite. Quero te convidar a você se colocar de pé. Coloque com as suas mãos em seu coração. Comece a glorificar, né, o nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele é poderoso. Ele nos colocou de pé neste dia. Ele nos deu fôlego de vida. Então que você possa exaltar, que você possa adorar Ele com todo o seu coração, com toda a sua força. Se entregue totalmente na presença do Senhor essa noite, amados.
irmão que está do teu lado. Diga para ele, alegria do Senhor é a tua força. Amém? Glória a Deus. Como é bom, queridos, estamos reunidos na casa do Senhor. Fala para o teu irmão, você está na casa do teu Pai. Glória a Deus. Amém? Você tem liberdade na casa do teu Pai. Amém? Eu quero te convidar, queridos, nós vamos ofertar ao Senhor, prestar a Ele aqui a nossa gratidão. Quero te convidar a abrir a palavra em Mateus 6, 33. Mateus 6, versículo 33. Amém? Amém. Se você achou, digo glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Diz assim, queridos, se você tivesse em Bíblia, acompanhe conosco pelo Data Show, estaria a mesma versão que a minha Bíblia. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? Você pode se sentar. Queridos, falar sobre dízimo e oferta, todas as vezes que eu tenho essa oportunidade de falar, eu sempre digo o seguinte, que ser fiel a Deus é amar a Ele sobre todas as coisas. Amém? Amém. Deus, Ele não deseja que venhamos ser obrigados a entregar o dízimo e a oferta. Não, dízimo não é obrigação. Dízimo é amor e fidelidade a Deus. Porque quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, a gente vai dar com amor. Amém? E a gente vai fazer como o apóstolo Paulo, ele diz, né? Dai ao Senhor com alegria, com gratidão. Então, queridos, como nós entendemos que o dízimo, como Malaquias diz, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, é mandamento para quem busca Deus em primeiro lugar, porque quem não busca Deus em primeiro lugar sempre vai dar uma desculpa. Todas as vezes que você dá desculpa para não entregar o dízimo, você está dando desculpa não ao homem, você está dando desculpa não a você, mas para Deus. E Deus sabe que o segredo para você e eu sermos vencedores é buscar a Ele em primeiro lugar. Busque a Deus, queridos, porque todas as vezes que nós recebemos o dízimo e a oferta, nós estamos buscando o dinheiro. Porque o próprio Evangelho de Mateus diz, ou você serve a Deus ou a Mamon. Mamon, queridos, é o espírito maligno, é o Deus que simboliza um Deus, o dinheiro. Então, todas as vezes que nós recebemos o dízimo, nós estamos servindo a quem? Ao Deus do dinheiro. Entenda uma coisa, Deus, Ele quer que você prospere, mas Deus jamais vai querer que você se apegue ao dinheiro. Porque dinheiro, queridos, é algo que Deus Ele vai nos dar prosperidade, mas o homem, e nós sabemos que o dinheiro é a raiz de muitos males. Quantas pessoas brigam, quantas famílias brigam por causa de dinheiro? Então Deus Ele não quer, de maneira nenhuma, que a gente se apegue a essas coisas. Outro dia eu disse para vocês aqui na igreja o significado de prosperidade. Prosperidade não é você ter tudo, não, queridos. Prosperidade é você não sentir falta de nada na tua vida. Mesmo te faltando coisas na tua casa, você fala assim, eu sou uma pessoa próspera. Porque mesmo eu sabendo que eu não tenho todas as coisas, eu não sinto falta de nada. Porque tudo você tem, que é a presença do Senhor. E quando nós entendemos esse versículo que Mateus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Aí que compete, isso é para nós. Mas aí o Senhor diz, e a sua justiça, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, Deus é aquele que não vai deixar faltar nada na nossa dispensa, na nossa vida. Todas as vezes que nós somos fiéis a Deus, nós sabemos que a palavra diz que a única maneira de Deus repreender o devorador das nossas vidas é sermos fiéis. Então seja fiel. Eu sempre vou dizer esse testemunho. Quando uma pessoa está passando crise financeira, pode ter certeza que ela não
Porque o homem e a mulher que é fiel a Deus, ele passa aperto, mas Deus sempre prova o seu amor para com ele. Aleluia. Amém? Então, queridos, por que isso, pastor, acontece? Porque todas as vezes que nós não somos presos, o devorador tem livre acesso. Às vezes nós não entregamos o dízimo, mas o dízimo vai para a farmácia, o dízimo vai para o mercado. Sabe aquela compra sua que você fala assim, minha compra fica em R$500, de repente ficou em 700? Por quê? O devorador teve livre acesso. Sabe aquele remédio que você não está acostumado a comprar e de repente alguém fica doente na sua casa? É porque o devorador tem livre acesso. Por isso, feche, queridos, a porta na cara dele, em nome de Jesus. Eu tenho um testemunho de uma pessoa no carro que os eletrodomésticos dela viviam dando defeito. Ela comprava o liquidificador, tudo estava defeito. Certo dia ela me chamou junto com o pastor e falou assim, olha na minha casa, é alguma coisa que tudo é defeito, coisas novas. E eu dava um testemunho para ela, eu falava assim, eu tenho coisas lá na minha casa, tenho lá de 15 anos, desde que eu casei, eu tenho coisas lá que não estragou. E ela falou, não é possível, o meu tem um ano dando defeito. Tem pessoas que talvez estão me ouvindo e falam assim, tem acontecido isso na minha casa, seu devorador. Nós oramos e Deus mostrou, o devorador tem livre acesso, começa a dar defeito nas coisas dentro de casa para você gastar dinheiro que não estava planejado. Carro começa a dar defeito direto, é sinal que o devorador está tendo livre acesso. Sabe por quê? Nós somos fiéis a Deus, ele fala o seguinte, você é fiel comigo e não vai te tocar. Amém? Amém. Por isso, percebeu alguma coisa errada, joelho no chão, mas examine a sua vida com Deus, você está sendo fiel. Não deixe jamais o dinheiro dominar o teu coração. Porque às vezes nós damos desculpas, falar, Deus, mas se eu entregar o dinheiro, vai voltar para a luz. Eu posso te dizer que talvez você pense isso, porque isso é engano do inimigo. Vai te faltar não só para a luz, mas para muitas coisas. Porque aquilo que é de Deus você não pode tocar. Amém? Então seja fiel ao Senhor e experimente da fidelidade dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. E o próprio Mateus diz, continuando, portanto, não se preocupe com o dia de amanhã. Ou seja, vamos nos preocupar com hoje. Deus proverá para hoje. O amanhã, Deus proverá para amanhã sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Continue sendo fiel. Às vezes nós passamos testes de fidelidade com Deus, testes de provações com Deus. E é nessa hora que a gente vê a fidelidade dele em todas as coisas. Portanto, talvez você esteja passando dias a qual Deus ele tem te ensinado assim, esse mês não vai ter carne, mas acima de tudo esse mês tem a presença do Senhor. Aleluia. Aprenda a dar graças a Deus pelo pouco que você tem, porque assim, quando você é grato pelo pouco, Deus te coloca sobre o muito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero te convidar, vamos ficar de pé, queridos, vamos entregar ao Senhor com alegria os nossos dízimos, a nossa oferta. Se você não tiver no teu poder, entregue o teu coração ao Senhor.
mãos, queridos. Vamos consagrar os dízimos e ofertas. Senhor, nós apresentamos diante de Ti os dízimos e ofertas que foram alçadas na Tua casa nesta noite. Nós consagramos a Ti, ó Pai, nós profetizamos, ó Pai, sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai, a colheita em abundância, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, repreender o devorador, Senhor, liberar sobre os Teus filhos a unção de prosperidade, de mordomia, de sabedoria, como bons administradores de sua área financeira. Que os Teus filhos possam prosperar nessa terra, mas lembrando sempre, Senhor, jamais se apegando ao dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso abençoe a área financeira do Teu povo, Senhor. Dê ao Teu filho e à Tua filha cada dia direção, Senhor, e sabedoria em todas as coisas. Sobre a Tua igreja, Senhor, faça com que a cada dia essas portas estejam abertas com a provisão do Senhor. Nós consagramos os dízimos e ofertas em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Quero, nesse momento, ministrar a palavra ao teu coração e a Juliana vai estar me ajudando. Vem cá, Ju. Abre comigo, queridos, livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 30 e 31. Isaías 40, 30 e 31. Glória a Deus. Amém? Amém. Quero ler. Quero ler com você esses dois versículos que diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você recebe essa palavra, amém? Amém. Quantos estão esperando em Deus aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Feche os teus olhos, Pai. Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. E nós te pedimos, traga revelação, entendimento e conhecimento, Senhor, da tua palavra no coração dos teus filhos e filhas, Senhor. Que o Senhor possa falar fortemente a cada coração. Repreenda toda distração, Senhor, toda preocupação exterior, para que o foco da tua igreja esteja em receber aquilo que os céus estão falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? Queridos, quem aí viu a postagem da pastora lá no grupo da família metodista, viu que hoje a pregação seria alcançando voos maiores. E eu lembrei da pregação que a Ju fez, não sei, coloca da Ju primeiro. Eu não lembro se vocês lembram, né? Quando a Juliana deve ter um mês e pouco, pode virar para lá, sabe? A Ju, ela pregou sobre a águia. Então, tem algo que a Ju falou que eu quero que ela faça a introdução dessa palavra para aqueles, né, que estão em casa ou vocês que não ouviram essa introdução. Amém? Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Como a pastora já falou, eu preguei sobre a águia, né? E a gente pode ver que a águia, ela é a ave, né, que possui, né, a maior longevidade, né? Aquela ave que vive mais, é a espécie que mais vive. Como os irmãos podem ver ali, ela chega a viver em média a 70 anos. Né? É uma ave assim, que ela vive muito, ela é muito resistente. Porém, para chegar até a idade de 70 anos, a ave, quando ela chega aos 40 anos, ela precisa tomar uma decisão muito difícil. Pode passar a segunda imagem. E a decisão difícil que essa ave, né, ela tem que tomar, ela tem que ir para um lugar mais alto que ela encontrar, é o alto de uma montanha, e lá, nessa montanha, o que ela tem que fazer? Para ela poder sobreviver, né, o restante
pedra, arrancando as suas próprias penas, arrancando as suas próprias unhas. Agora imagine que coisa dolorosa. Para uma própria ave, né, ela tem que arrancar suas próprias penas e bater o seu próprio bico. E só daí a 5 meses que ela sai para o voo da renovação, que é chamado. Na história da águia, o voo da renovação. E aí, quando ela passa por esse processo, né, ela sai dali uma ave bonita, já renovada, para dar o seu voo mais alto ainda. E ali ela sai após 5 meses, uma ave bonita, com as unhas renovadas, com as penas renovadas, o bico renovado, e aí ela vive mais 30 anos. Aí ela chega, né, aos 70 anos de idade, essa ave. Né? E o interessante dela também, né, que a ave, ela não voa, né, com a cabeça baixada, ela está sempre olhando, né, para o horizonte, sempre olhando para cima, ela nunca baixa, né, a sua cabeça, ela está sempre olhando para cima, e ela só voa alto. A ave, ela não é uma espécie de ficar voando muito no baixo, a ave, ela voa alto. E quando ali, né, quando vem as tempestades sobre a ave, sobre a águia, o que ela faz? Ela vai voando mais alto, até onde ela chega e a tempestade não atinge ela. E para isso, para a tempestade não atingir ela, precisa ela voar mais alto. Quanto mais alto ela voar, né, menos a tempestade vai chegar, vai atingir ela. E ali também, na história da águia, o interessante dela, né, que depois a pastora vai falar ali na pregação dela, é que os bichos, né, o único bicho que sobe nela é o corvo, que tem essa ousadia, né, mas ela também não se importa com ele ali nas costas dela, não, ela só vai voando mais alto, porque vai chegar uma hora que ele não vai conseguir continuar nas costas dela, e ele vai cair e ela vai continuar voando mais alto. Aleluia. Amém, igreja? Quantas águas tem aqui nessa noite? Glória a Deus. Obrigada, Ju. Amém. E é importante a gente entender que Deus, Ele tem nos chamado para alcançar voos maiores. Mas para alcançar voos maiores, precisamos ser semelhantes à águia. Porque a águia, o tempo todo, ela está focada. Agora, o processo não é fácil. Você já imaginou ficar 5 meses isolado, como a águia ficou? Você já imaginou você ter que quebrar o seu próprio bico, sentir a dor, para você viver mais esse tempo? Existem situações que Deus vai tratando conosco, nos gerando maturidade, e para a gente alcançar voos maiores, é preciso passar por esse processo. Então nós lemos aqui na palavra o seguinte: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por que será que o próprio profeta aqui, Isaías, cita a águia? Você pode reparar na Bíblia que várias vezes a águia é citada, né? Como eu vou falar sobre o corvo não é citado na Bíblia, mas a águia é citada, porque é uma ave que chamava a atenção. É uma ave que chamava a atenção. E o profeta faz essa analogia conosco, ou seja, os que esperam no Senhor renovam suas forças e sobem como asas, como águias. Se eu e você queremos alcançar coisas maiores, voos maiores, a gente precisa o quê? Voar sempre mais alto. E aí eu quero ler com vocês aquela meditação. Coloca aquela imagem para mim. Quero ler com vocês essa reflexão que eu coloquei no grupo hoje, que diz assim: o único pássaro que se atreve a atacar uma ave é o corvo. Se senta sobre as suas costas, e lá está a imagem de como o corvo faz, okay? E bica seu pescoço. No entanto, a águia não responde, nem luta com o corvo, nem perde tempo, nem gasta energia com o corvo. Simplesmente a águia faz o que, igreja? Abre suas asas e começa o que? Subir mais alto. Quanto mais alto é o seu voo, mais difícil é para o corvo respirar.
e logo o corpo cai por falta de oxigênio. Deixa de perder tempo com os corpos. Continue seu voo nas alturas e eles por si mesmos despencarão. Amém? Amém. Então a águia mais uma vez traz lições para nós. Lições a qual a Juliana falou aqui. Por isso que a ave, ela tem essa simbologia conosco se nós queremos alcançar coisas maiores. E uma dessas simbologias que eu quero trabalhar com a igreja hoje, queridos, é pararmos de dar atenção aos corpos. Quantas pessoas eu vejo que têm paralisado a sua fé? Deus tem dado águias como águias, asas como águias, e quantas pessoas têm paralisado, têm desanimado, porque estão deixando os corpos fazer o quê? Esticar. Como o corpo vai fazer ali, ele irrita o seu pescoço, mas o corpo é a natureza do corpo fazer isso. É a natureza. Se você estudar sobre o corpo, você vai perceber o seguinte: ele também tem voos altos. Porém, é diferente. O que ele faz com a água? Ele está ali só para brincar ela. Ele não quer alcançar voos maiores. O corpo, ele tem simbologia até com o jardim. O corpo é o tipo de animal que veio para perseguir. Mas ele é o tipo de ave que veio para perseguir. Mas perseguir quem? A águia. E o tempo todo, você vai ver nesse exemplo, que o corpo ele sobe em cima da águia e começa a picar ela. Será que é diferente conosco, gente? Porque a gente não pode impedir, porque as perseguições vêm. Você não pode impedir que os problemas venham. Você não pode impedir que as dores venham. Mas você pode sim ter reação diferente. A gente não perde problemas de vida, situações de vida. Mas a gente precisa ser como a águia. A águia não perde o tempo dela para responder aquela aplicada que ele dá. A águia não para dar atenção àquilo. Quantas vezes a gente para dar atenção a coisa nenhuma? Quantas vezes a gente para dar atenção a fofoca? Quantas vezes a gente para dar atenção a pessoas que só querem ser bênção? Eu tenho falado isso esses dias, gente, tem pessoas que estão pesadas demais, mas não é pesado no quilo não, tá, gente? Não é, Michele? Michele é nutricionista, gente. Tem pessoas que estão pesadas no corpo, não estão pesadas porque é assim, gente. Só reclamam da vida, nunca tá bom, reclamam de tudo. E sabe o que acontece? Às vezes essas pessoas chegam perto de você e elas ficam fazendo o quê? Te picando para tentar te paralisar. Aí você vai dar atenção nessa pessoa, aí você para de ser água, porque você paralisou por causa de pessoas pesadas, por causa de pessoas que têm crítica. Gostei de uma postagem da Ana Aline esses dias nos stories dela. Ela disse o seguinte: cuidado com crítica de pessoas que nunca construíram nada na vida. Às vezes a gente para ouvir críticas de pessoas que não têm testemunho nenhum, que não têm fruto, não construíram nada. A gente tem que ter um maior cuidado sobre isso, mas os frutos. Nós olhamos para a águia e para o corvo, e aí eu pergunto nessa mensagem: o que você quer ser? Na vida espiritual, você quer ser águia ou você quer ser o corvo? Porque não se engana. Está cheio de corvos por aí, dentro das igrejas. Como pastor, eu vejo muito isso, não só na nossa, mas eu vejo muitos corvos em outras igrejas. Eu vejo, queridos, esses dias eu pedi até oração aqui para alguns pastores, eu vejo tantos pastores sofrendo por causa dos corvos, só querem ficar brincando, só querem criticar, querem ser peso na vida de pastores. Eu vejo muitos corvos ficando líderes, sempre criticando, nada está bom. Eu vejo muitos corvos só criticando os louvores, só criticando os ministérios. Mas eu vejo muitas águias também. Eu vejo muitos irmãos, muitas irmãs que falam assim: pastor, eu não tenho tempo para perder com ressentimento, eu não tenho tempo para perder com fofoca,
está sendo picado e a água vai voando mais alto. Voando mais alto. Então, por favor, todas as vezes que o corvo tentar te picar, não para dar atenção a ele, amém? Voe mais alto. Voe mais alto, porque uma hora ele vai cansar e você não vai precisar se justificar para ele. Você não vai precisar se justificar para ninguém se você está certo ou errado. Você vai voar, e quando você voar, fruto podre, eu sempre digo, cai sozinho. Você não precisa derrubar um fruto podre, queridos, ele cai sozinho. O povo é a mesma coisa. Você é água do Senhor. E você vai subindo, subindo, subindo. Para que parar? Eu falo que tem muito se justifica, queridos. Às vezes, quando você coloca a sua razão, você perde. Pare de se justificar. Pare de se justificar para quem você não deve coisa nenhuma. Você deve ao Senhor, amém? Amém. Foque a sua vida em Cristo Jesus. Foque. Em tempos tão difíceis, eu digo para vocês assim, a gente está vivendo tempos em que é lamentável abrir as redes sociais e ver as pessoas se apunhalando por causa de política. Gente, é o tempo todo. O tempo todo é um apunhalando o outro. Eu falo assim, gente, a política vai passar. A política vai passar e tem pessoas que perdem família por causa de política, tem pessoas que perdem amigos por causa de política. Para que isso? São adversários somente na política, gente, mas fora da política existem pessoas, existem seres humanos, existem famílias. Então, por favor, não brigue. Se você é um candidato, o seu irmão em Cristo, seu amigo em Cristo é outro, respeite a opinião dele, vamos viver felizes para sempre. Amém? Amém. O Claudemir Flamengo, né, gente? Eu respeito ele, Claudemir. Alan também, né? O flamenguista tiveram que ganhar do Vasco lá, derrubaram, ajudou, no top lá. Ganhou, eu vou fazer o quê? Você acha que eu vou brigar com alguém por causa do Vasco? Vou nada, gente. Eu vou brigar se o bolsinho dele está cheio e o meu fazer. Não é verdade? Quantas pessoas brigam por causa de time? Quantas pessoas por quê? Existe um ditado que diz que futebol não se briga, mas é política e religião. Não se briga. A gente vai discutir com isso para quê? Para quê? Agora, a minha fala esse tempo todo, olha para o Senhor. Deus, que não seja a minha vontade na política, que não seja a minha aptidão e a minha simpatia por algum político, mas que seja a vontade do Senhor. Peça a Deus, Senhor, qual o novo prefeito que você deseja para Duas Barras, quais são os novos vereadores, peça a Deus. Mas peça a Deus, Senhor, não deixe corruptos entrar lá, peça a Deus. Porque a Bíblia diz que quando o ímpio governa, o justo sofre. Então, por favor, igreja, cabe a nós orar. Cabe a nós orar, Senhor. A democracia está aí, mas dê sabedoria aos homens para escolher direito. Será que você observa isso? Eu, como sua pastora, como sua líder, preciso te ensinar. Por favor, pegue a ficha do seu candidato e veja se ele é ficha limpa. Se ele está com nome sujo, corre dele. Porque se tem nome sujo na política é porque já fez coisa errada. Você não vai colocar um corrupto no problema, amém? A gente tem que voltar pessoas que são justas. Existem justos ainda na política, pessoas que a gente sabe que vai fazer algo diferente. Então a gente tem que fiscalizar. Sabe quem são os patrões? Os patrões dos políticos, dos vereadores, do prefeito? Olha o que o irmão falou para você. Somos nós, queridos. Nós somos os servidores. Nós somos as pessoas que eles têm que trabalhar. E cabe a nós buscar melhorias. Mas não adianta depois buscar melhorias se a gente está voltando errado. Se a gente está se corrompendo. Eu vejo tantas pessoas reclamando, queridos, do presidente. Mas isso não é de hoje, não. Desde a época de Lula, eu vejo tantas pessoas, da época de Brizola. Não pegou Brizola, querido. Brizola foi governador. Eu vejo tantas pessoas reclamando da corrupção. Ah, porque eles estão roubando. Deixa eu perguntar uma coisa.
Às vezes a gente reclama da corrupção lá em cima, mas olha só. Você já reparou, eu vou sempre dar esse exemplo, você já reparou uma pirâmide? Como é que é a pirâmide, gente? A base, ela está embaixo e ela vai subindo. Quem está lá no topo? Vamos lá dizer, sobre a hierarquia política, é o presidente. Mas quem está aqui embaixo da pirâmide? Sou eu, sou você. Quem coloca ele lá? Eu e você. Quem coloca os políticos lá? Eu e você. Agora, não adianta eu reclamar de corrupção lá no governo se eu vendo meu voto. Se eu chego para um candidato e falo assim, R$300 agora para você colocar uma faixa no meu carro, R$500, se me dá isso aqui, eu vou botar em você. Aí a gente reclama de corrupção, sendo que os maiores corruptos somos nós. Então, quando as pessoas estão assim como candidatos, sabe o que é isso? Um coleira, estão obrigados a votar porque estão devendo. Agora, como é bom isso? Quando você não deve coisa nenhuma. Quando você não deve coisa nenhuma, você não fala assim, eu vou votar em quem Deus vai me direcionar. Em que você é educado, você é cordial. Já me perguntaram, pastora, qual é o candidato da igreja metodista? Mas tem isso lá? Sabia não. A igreja metodista não tem candidato, nem igreja. A igreja metodista não tem candidato. Ah, pastora, tem pastores, estou falando, os pastores são livres para colocar. Mas é a opinião deles, eles não podem envolver as suas igrejas. Igreja você nunca vai ver eu colocando um candidato aqui para fazer partido, para fazer propaganda. Primeiro que eu respeito todos vocês, porque aqui existem pessoas que gostam de muito e gostam do outro. E segundo, que para mim isso é errado. Eu acho certo o seguinte, se veio um candidato aqui, eu chamar e falar assim, nós vamos orar por você. Sempre vocês viram vários vereadores que já vieram na nossa igreja, tanto aqui quanto na outra. E qual sempre foi a minha postura? A Bíblia diz que eu preciso orar pelas autoridades constituídas, é uma autoridade. Se a juíza pisar na igreja, é meu dever orar por ela. Se o defensor, que é o doutor Marcelo, pisar na igreja, é meu dever orar por ele. Amém? E assim como os pais dos vereadores, ou prefeito entrarem, pastora, eu vim aqui visitar a igreja, pode isso acontecer, nós vamos orar por ele. Mas dá a oportunidade para pedir voto, gente, jamais. Jamais. Para mim, altar de igreja não é lugar de fazer isso, mas é lugar de eu te ensinar, com certeza, a você votar corretamente. Vários de vocês já me mandaram mensagem no particular, pastora, me fala quem você vota. Quem você vota, eu vou votar. Mas infelizmente eu não posso falar, porque eu voto lá no carro. Eu não posso. Porque eu sei que tem pessoas que pedem a opinião do pastor, porque sabe que o pastor não vai entregar o voto de qualquer maneira, mas eu tenho minha opinião formada aqui, das balas e eu sempre falo, a minha opinião, a minha visão das balas é esse. Só que falar a minha. Você fala a minha, não é sua, e respeito todos. Mas eu voto lá no carro. E o meu candidato, eu posso dizer para vocês, tanto de prefeito quanto de vereador, é ficha limpa. São homens e mulheres evangélicos, homens e mulheres honestos. Com certeza. E sabem, mas agora, eu não preciso expor isso no meu carro, eu não preciso expor isso no meu estado, não preciso. Mas eu chego para essas pessoas e falo assim, você tem a minha palavra, você tem a minha opinião. E são pessoas que fazem parte da minha vida, do meu dia a dia. São pessoas que eu tenho contato com o WhatsApp, que eu conheço antes, eu conheço a vida antes, durante e depois. Então nós precisamos ser assim, gente. Precisamos ser assim. Eu não vou votar em fulano, porque fulano não vai fazer nada, não. A obrigação dele é fazer pelo município. Amém? Então, por favor, igreja, vamos ser águias, vamos focar. Não deixe os corvos. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque eu não quero, em nome de Jesus, membro da igreja envolvido em discussão política. Não faça isso. Não dê mal testemunho aí. Não faça isso, por favor. Não quero, porque vocês vão ganhar inimizade depois, quando passa a bagunça, todo mundo de bem. E você perdendo as coisas por causa de política. Então não faça isso. Mantenha a sua dignidade, mantenha o seu caráter, mantenha a sua postura. E que a sua palavra seja sim, sim ou não. Amém? Não vote porque o outro falou. Vote pela conta que você conhece. Vai conhecer os projetos que o seu político tem. Vai conhecer a família que ele tem. Vai conhecer o caráter dele. Aí sim você pode. Porque até para isso nós precisamos ser águias. Nós
precisamos estar focados, com certeza. Então nós precisamos entender a cada dia que em todos os lugares nós vamos lidar com os corpos. Tem um exemplo bíblico, eu preparando essa palavra, Deus trouxe no meu coração, que é Isaac. Isaac, em Gênesis 26, eu já preguei essa palavra para vocês, que fala que Isaac ele prosperou naquela terra sem furor. Isaac ele recebeu uma herança de seu pai Abraão, onde tinha muitos poços. Só que a inveja dos seus inimigos era muito grande. Isaac era um homem, se ele pisasse aqui, as coisas aconteciam. Se ele colocasse a mão na terra, florescia. Isaac era um homem muito abençoado. E de repente, ele estava numa terra, eu quero ler para vocês esse versículo aqui. Abre para mim Gênesis 26. Versículo 15. Gênesis 26, versículo 15. Olha o que diz, queridos. Leia aqui comigo que não dá para show. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Espera aí que eu vou continuar aqui. Por que os inimigos de Isaac fizeram, gente? Abraão deixou uma herança para ele. Naquela época, ter poços era ter água. E o que os inimigos fizeram? Vamos jogar terra, porque aí ele não vai poder plantar, porque aí a lavoura dele não vai acontecer, porque aí tudo vai morrer. E fizeram de maldade. Todos os poços, gente, eles foram lá e jogaram terra. Vamos ver o que Isaac fez, gente. Olha a postura desse homem de Deus. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Primeiro pessoa que se levanta contra ele, Abimeleque. 17. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já tinha lhe dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sítio. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. E ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo Austate, e Ficol, o comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar com Isaac. Até aí, queridos, a leitura da palavra. Sabe o que acontece nesse contexto? Abraão deixa a herança para o seu filho, deixa os poços, e os filisteus, com muita inveja de Isaac, vão ali e entulham os poços dele. Só que Isaac era um homem temente a Deus. Ele focado, ele falou assim: nós vamos cavar outros poços. De repente Abimeleque vem para ele e fala assim: olha, aqui não, na minha terra não, porque você já é um homem muito próspero. Você acha que Isaac perdeu tempo para discutir com ele? Isaac deu as costas e foi para outro lugar, chamado Gerar. Chegou lá e ele falou para os seus servos, para os seus pastores: vamos cavar poços aqui. Acharam água. Quando acharam água, vieram os outros pastores
pastores, os filisteus, e falaram assim: essa água é nossa. Você acha que Isaac ficou discutindo por causa disso? Não, ele deu as costas novamente, porque ele falou assim: essa água teve conflito, não quero dela. E foi para outro lugar, e assim foi a vida de Isaac. E no último lugar que ele chega, que é o lugar da promessa, aonde Deus fala com ele, por amor de seu pai Abraão, eu te abençoo. E ele levanta aqui um altar de adoração. Sabe o que eu e você podemos aprender com a vida de Isaac? Isaac não perdeu tempo em discutir com as pessoas por causa daquele poço, porque ele sabia que o dono do poço era Deus, e Deus poderia dar outras coisas para ele. Às vezes nós paralisamos a nossa vida porque a gente para por causa de ressentimentos, a gente para discutir por causa dos poços, a gente para, queridos, para dar atenção às migalhas dos corpos. Isaac estava focado naquilo que ele queria, ele precisava daquela água e ele tinha Deus com ele. Entenda uma coisa: se Deus está com você, para que se preocupar com os inimigos que estão tentando entulhar os seus poços? Foca no Senhor. Você precisa alcançar voos maiores, e alcançar voos maiores é dar de frente com os inimigos, pode ter certeza disso. Lembro de uma pregação em que eu disse que nós temos 2 chamados, e quando nós temos esses 2 chamados, nós lidamos com a pressão. Primeiro, o chamado de todo crente é a oração. E segundo, é a perseguição. Se não estiver sendo perseguido, tem uma coisa errada. A gente precisa disso. Se a própria ave, que é a água, passou por isso, nós também vamos passar. E às vezes nós reclamamos: Senhor, mas é tanta perseguição, estão falando de mim, estão fazendo isso. Deixa, amigo, deixa. Foque em voar mais alto. Deixe os seus inimigos confundidos. Enquanto ele acha que está te parando, você está voando mais alto. Porque a gente vai perder tempo em buscar razão, falar assim: não, eu tenho um Deus que cuida de mim. Isaac não se distraiu no processo. Isaac estava focado em alcançar aquilo que Deus prometeu para ele. Foque no Senhor e pare de dar ouvido aos povos. Outra pessoa que me chama muita atenção é Davi. Davi foi um que teve a visão de água também. Bem jovem, uns 17 anos, o pai dele lhe chama e fala assim: Davi, pega essa marmita aqui, você vai fazer um favor para mim, você vai levar comida para os seus irmãos. Seus irmãos estão na guerra. E vai lá Davi, feliz Davi. Vai lá Davi, mal sabia ele que Deus já estava reservando o reinado. E vai Davi, quando Davi chega, ele ouve rumores, falou: opa, está algo acontecendo aqui, tem uma briga por aí. Quando você passa em um lugar que está cheio, você fala assim: alguma coisa acontecendo. Ele falou: está alguma coisa acontecendo. Aí ele chega para o primeiro e fala: o que está acontecendo aí? Ele falou assim: ó, tem um gigante filisteu aí de 3 metros de altura. E ele falou que vai matar todo mundo aqui. E Davi, pequenininho, magrinho, estufa o peito, a alma não vai. Quem é esse incircunciso? Assim que Davi faz. Quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Aí o irmão dele, chamado Abner, que se achava muito, chega para ele e fala assim: você está zombando minha casa, Davi? Simplesmente foi levantando, levar a comida, e falou assim: só vim trazer minha comida que o papai pediu, filho. Vamos, filho, não abrir para você não. Entregou a comidinha para ele. Falou: o que você está fazendo aqui? Eu vim entregar. E de repente Saul olha e fala assim: quem é o corajoso que vai enfrentar? Abner, que é o irmão fortão, corre. Davi fala: eu. Aí agora para ele assim: você está em situação, né? Você nem é treinado. Você nem passou pelo teste aqui. Eu sou do exército, você não é. Davi falou assim: você é do exército de homem, eu sou do exército de Deus. Aonde eu estava, eu fui treinado pelo Senhor. Ali, o urso tentou atacar as minhas ovelhas, as ovelhas de meu pai, e eu lutei contra o urso e matei ele. O leão tentou comer as ovelhas e eu lutei contra aquele leão. Você acha que eu não vou lutar contra esse que está afrontando o exército do Deus vivo?
Aí Saul ainda fala assim, ó, quem ganhar essa guerra vai ter um prêmio. A minha filha vai ser a esposa. Ele fala, não vou perder essa por nada. Ainda vai ganhar uma recompensa. Vai morar onde? No palácio, vai ser o próximo rei. Aí Davi chega para Saul e fala, sou eu. E os irmãos de Davi estão ali do lado dele, falando, tentando distrair ele, tentando dizer que ele é fraco, que ele vai perder, mas ele está focado em Deus. Ele fala assim, eu não erro aquele gigante jamais. E sabe o que acontece? Saul chega para ele e fala assim, deixa eu colocar as armaduras de um soldado romano, e o Davi nem se move, tão alegre que ele é, nem se move pelas armaduras. Ele fala assim, tira isso de mim, que você vai olhar para mim. Peraí. Isso aqui eu não consigo errar, não. Ele pega ali do seu estilinho, e vou falar bem na nossa linguajar. Quem já aplicou daquele negócio? Como é que é o nome daquele filme? Certo. Quem já aplicou, gente? Eu já dei muita pedrada nos outros, certo? Já fizeram isso? Chega, eu já dei muita pedrada. Os irmãos pegaram comigo, então, falaram assim, sua testa não era, não. Tiago, eu imagino Davi nisso, Marão. Você imagina Davi, tamanho de Renan, assim, pegando aquela pedra, falando assim, tamanho dessa testa. Aí ele pega aquilo, e eu fico imaginando aquele exército falando assim, esse cara é doido. Esse cara é doido, porque o gigante fazia assim, a terra estremecia, de tão grande que ele era. E vai Davi pequenininho, né, Renan? Vai Davi pequenininho, falou assim, é doido eu perder com esse gigante. E ele pega aquele estilingue, aquela seta, né? E ele vai, e está o exército todo de Saul lá preparado. Nenhum deles, já tinham passado 40 dias, nenhum deles foi lutar contra o gigante, mas veio Davi, um homem segundo o coração de Deus, e disse o seguinte, eu não vim aqui na terra para perder tempo, eu não vim aqui para me distrair com outras vozes, eu vim aqui para servir ao Senhor e para derrotar todos os gigantes que se levantaram. E de repente Davi, a gente conhece a palavra, Davi joga aquela pedra, derruba aquele gigante, vence aquela batalha e ele diz que é para a glória do Senhor. Sabe quais lições que a gente aprende na palavra? Davi ele poderia ter se distraído com as vozes do seu próprio irmão. Às vezes Deus te deu uma obra, Deus te deu um ministério, Deus te deu um chamado, e você está se distraindo com a voz dos seus próprios irmãos. Para com isso, foque. Quantas vezes o inimigo está morando do nosso lado? Quantas vezes tem corpos em cima da gente, dando a paz do Senhor, mas às vezes falando de você ou falando mal de outra pessoa para você. E você está deixando ser picado, porque não se engane. Se alguém chega para você para falar mal de alguém, você é o próximo alvo. Ela vai chegar para outra pessoa e vai falar mal de você. E às vezes nós nos distraímos assim. Às vezes permitimos a maledicência entrar na nossa vida e deixamos as pessoas criticar. Sabe o que vai acontecendo quando a gente não toma uma posição com isso? Deus simplesmente vai falando assim, você está sendo conivente, e a gente vai se esfriando. A gente vai se esfriando, queridos, quando a gente percebe que o nosso coração está se corrompendo. A gente está começando a julgar as pessoas pelo que os outros dizem. Quantas vezes você já julgou alguém sem conhecer, porque outra pessoa disse dela? Quantas vezes, queridos, o inimigo prepara uma cilada e te coloca no meio para criticar alguém, para falar mal de alguém? Quando você aceita isso, entra a maledicência, entra o foco, e nós sabemos que isso é abominação diante do Senhor. Por isso a minha pergunta para a igreja do Senhor, você quer ser águia, voar mais alto? Ou você quer ser um povo que vive dando problema para os outros, que vive só apunhalando os outros, que vive só dando bicada para os outros? O corvo, queridos, a função dele é essa. Mas a águia não perde tempo com o que as pessoas estão falando, entendeu? A águia está focada naquilo que ela quer. Aleluia. E isso não acontece somente nas igrejas, não. Eu vejo muitas pessoas que eles deixando de crescer, de prosperar em sua vida profissional, porque ficam ouvindo corvos. Quantas pessoas deixam crescer nos seus estudos também?
estão voando lá. As águias estão voando. Então, por favor, queridos, quando você lidar com algum problema, lidar com alguma situação na tua família, no teu emprego, nos teus estudos, na tua igreja, seja onde for, não pare o que você estiver fazendo com o Senhor para dar atenção às bicadas que o teu inimigo está dando nas tuas costas. Não. Foque no Senhor. Tenha direção e tenha propósito, porque quando você foca na cruz, você jamais se distrai. E entenda uma coisa: as pessoas que estavam enchendo o ouvido de Davi eram os próprios irmãos, sangue do seu sangue. Mas Davi não deu ouvido a eles. Davi deu ouvido a quem, igreja? Ao Senhor. Então, por favor, quer crescer na tua vida espiritual, quer alcançar voos maiores, pare de dar atenção a pessoas que não constroem nada, mas que só querem destruir. Porque eu aprendi com o meu primeiro pastor, e eu jamais esqueço essa frase dele, pastor Levi Loureiro. Se você traz uma crítica somente para destruir, eu não recebo. Mas se a sua crítica é construtiva, se você quer me ajudar a ter uma nova visão, eu recebo. Amém? Então, se você quer ver o seu amigo, o seu irmão crescendo, chega para ele e fala. Fala assim: olha, eu vi o que você fez, mas eu tenho uma crítica construtiva para te ajudar a fazer melhor. E não depreciando o trabalho. Vou te dar um exemplo. Você imagina o preto. O preto gosta de trabalhar com o quê, varão? Esse menino aqui é prendado. Bastante coisa, né? É prendado. Você imagina ele que gosta de mexer com coisa lá na serralheria, né? Você imagina ele fazendo algo muito bonito. Me fala algo, cara. Uma peça bonita que você faz aí. Uma chapa de inox. Uma chapa de inox para laços. É isso que Deus. Você imagina ele fez. E quem conhece o preto, não estou falando porque está na minha frente, não, porque ele é caprichoso mesmo, né? Quem aqui já viu o trabalho dele, Maiara que sabe que chega meia-noite em casa, então ele fica lá dentro de casa e tem trabalho. Ele é caprichoso. Aí você imagina ele fazendo ali. Aí outra pessoa que sabe fazer aquele serviço pode chegar e pode dizer o seguinte: se a pessoa tem inveja, vai falar assim: trabalho feio. Faz isso não. O meu é melhor. É se a pessoa quer ver o crescimento dele e falar assim: preto, eu sei fazer também. Se você fizesse assim, você talvez iria melhorar o seu serviço. É diferente, não é, gente? Do que alguém que chega lá no teu serviço para dar pitaco tentando dizer que você não sabe fazer, do que alguém que chega e fala assim: olha, eu já fiz isso, eu tenho aqui sabedoria, instruções para te ajudar. Não é diferente do que você magoar as pessoas com palavras. Então nós precisamos ser assim, não deixar os corvos, porque eu costumo dizer o seguinte: que os corvos são ladrões de alegria. Os ladrões de alegria jamais vão querer que você esteja feliz. Os ladrões de alegria são aqueles que sempre vão ter uma palavra de inveja para você. Você diz assim: vou comprar um carro. Talvez ele não te fale, mas com o olhar ele já invejou o seu carro. E a gente tem que ter cuidado com isso. Por isso eu digo assim: sonho precisa ficar aqui, ó. Só conte o seu sonho quando ele estiver realizado. Muitas pessoas perdem bênção porque falam demais. E chegam e falam: meu sonho é esse, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O ladrão de alegria fez assim. Gente, eu conheço, infelizmente, é um triste mundo, mas eu conheço pessoas do outro dizer assim: eu vou viajar para tal lugar, ou eu vou fazer isso. O outro ouviu e fez na frente. Não porque queria, não porque tinha inveja daquela pessoa. Gente, é muito triste pessoa assim. Você imagina você chegando aqui olhando assim: pastor, essa xícara é bonita. Quem fez? Eu vou falar assim: foi fulano. Mas uma para você. Aí o outro está passando lá que tem inveja, fala assim: opa, vou fazer primeiro que fulano. Eu tenho que estar por cima. São os corvos que o tempo todo vão tentar o quê? Apunhalar, né? Mas sabe o que eu acho
bonito na águia? Você acha que a águia vai parar de dormir por causa disso? Você acha que a águia vai perder o sono por causa disso, por causa das picadas? Você acha que a águia vai perder o tempo de discutir com pessoas assim? Não. Ela fala assim, então fica aí, continua com a sua inveja aí que eu vou voar mais alto. Vou voar mais alto, enquanto estão me criticando eu vou, enquanto estão falando eu vou. Mas a águia o tempo todo está com o seu bico fechado. Não faça isso, águia do Senhor. Pare de dar atenção às distrações, a quem não quer ver o seu bem. Cresça espiritualmente, se aliancie com pessoas que querem ver bem. Porque não se engane, nem todas as pessoas que estão do nosso lado são pessoas que querem ver o nosso crescimento. Tenha maturidade para saber quem está do seu lado e quem está comprometido com você. E a águia é aquela que ela se comprometeu com uma coisa, em voar mais alto. E nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida, que você alcance esses voos. Mas o segredo para alcançar voos maiores, sonhos maiores, conquistas maiores, no reino espiritual também, é você não dar atenção para essas perseguições que acontecem. Você foca o tempo todo no Senhor. Cresça, crie raízes, voe mais alto. Você seja um grande sonhador. Você seja uma águia que onde você se cansar, você entenda que o Senhor vai renovar as suas coisas, assim como renovou. Você lembra do exemplo que a Ju deu aqui, gente? A águia, quando ela chegou naquela idade, ela se cansou. Mas ela precisou fazer o quê? Fazer um sacrifício para alcançar voos maiores. Foque no Senhor. Seja direcionado pelo Senhor e cresça. Mas acima de tudo, não exclua os corvos da tua vida. Talvez isso é difícil, né? Esses dias eu postei lá no grupo também um vídeo falando sobre a falta de perdão que acontece, verdade? Gente, isso, eu gosto muito de trabalhar com libertação. Todas as vezes que eu faço um trabalho de libertação, eu já aprendi, já vi sobre isso. Os demônios, eles atuam na área emocional das pessoas. E se tem demônio que age, é o demônio da falta de perdão. Pessoas que não perdoam. E elas vão criando dentro de si uma raiz de amargura. Elas vão ficando tão rancorosas com a vida, de mal com a vida, porque ela não perdoa. E às vezes são coisas de 30 anos, 20 anos. E se manifesta aquele demônio. Então deixa eu te falar uma coisa. Te fizeram mal, você foi injustiçado, aconteceu alguma coisa, por favor, perdoe. Porque a maior pessoa beneficiada do perdão é você. Amém. Se livre desse peso, por favor. Não carregue o peso de mágoa de ninguém. Porque o inimigo nunca realmente nas pessoas. Sabe o que acontece? Coloca a imagem para mim, Nicole, do corvo em cima da água. Deixa eu mostrar como que o corvo fica. Só para lembrar. O corvo, ele pousa na águia e ele vai voando em cima dela. Entenda uma coisa. Os corvos, às vezes, vão estar perto de nós. A gente não vai expulsar eles, não. Mas a gente vai amar eles, mostrando o seguinte: eu sou diferente. Se você me apunhala, eu vou liberar uma palavra de amor para a tua vida. Eu vou te perdoar. Deixa-se o corvo. Só que a maioria dos corvos vão continuar sempre picando. O que você vai fazer? Nada. Você vai voar e deixar que eles vão cair sozinhos. Amém? Entenda uma coisa: a obra que é do Espírito Santo nós não podemos fazer. Tem pessoas cansadas hoje na vida espiritual que estão tentando mudar o outro. Pastor, mas eu estou orando para o plano mudar. Mas você está orando, você tem que ir orando para ser do jeito que você quer. Às vezes a gente quer que as pessoas mudem do nosso jeito. Às vezes a gente quer pegar a pessoa e falar: vamos sair um dia que você mudar. Gente, é só o Espírito Santo que pode mudar as pessoas. Amém? É só Ele que pode trabalhar. A nossa função é orar. E a de Deus é convencer essa pessoa. Por isso, deixe os corpos apunhalar, continue amando
favor, não abandone a sua essência. Não abandone quem você é, o seu caráter, por causa do que fizeram com você. Ame, perdoe e, acima de tudo, seja você. E não o que os outros querem que você seja. E que você voe tão alto, tão alto, tão alto. Alcance coisas que o olho não vê, que o ouvido não vê, que jamais chegou ao teu coração. Aquilo que Deus preparou para você. Amém. E ame o Senhor acima de todas as coisas. Amém. Então essa é a lição que Deus tem para nós hoje. Que sejamos águias. Não se importe, querido, com nada na tua vida que tenta te puxar para trás. Se impulsione, seja águia em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Eu queria pedir aí o ministério para cantar um louvor. Glória a Deus. Nessa noite eu quero fazer uma oração bem direcionada para você. Pastora, eu quero ser águia. Eu quero voar mais alto. Já perdi muito meu tempo voando baixo. Quero mais alto. Quero alcançar sonhos maiores, uma vida espiritual maior, uma fé maior. Então, se você deseja isso, crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, sai do seu lugar. Quantos irmãos louvam aqui? Você vem. Vem orar, venha se colocar diante do Senhor no altar. Venha buscar, falando, Deus, eu quero ser águia. Eu preciso ser águia. Aleluia. Comece a orar e já consagrando ao Senhor, pedindo a Ele. Se voe como a águia. Em nome de Jesus. Deus. Senhor, nós estamos em Tua presença, na Tua casa, nesta noite. Pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Reunidos nós estamos, Jesus. E aqui, Senhor, a nossa oração é que nós queremos ser águias, Senhor. Senhor, quantas vezes, ó Deus, nós temos voado baixo, quantas vezes nós temos sido, Senhor, temos nossas asas cortadas pelas situações, mas nessa noite nós queremos te pedir, renova as nossas forças, assim como o Senhor renova a águia, e ela passa por um processo doloroso, assim, Senhor, como a águia vence, assim, por favor, nos ajude a vencer os desertos, nos ajude a vencer, Senhor, em nome de Jesus, as dores, nos ajude a vencer, Senhor, os desafios, nos ajude, Senhor, a vencer os corvos, que o tempo todo quer nos apunhalar, que o tempo todo quer nos picar, o tempo todo quer nos corromper. Nos ajude a vencer os corvos que sempre têm uma palavra de crítica para nós ou para outras pessoas. Tire, Senhor, dos nossos ouvidos dessas distrações, tira o nosso foco, Deus, dessas coisas, e que venhamos colocar o nosso foco no Senhor, que venhamos ser como águas voar mais alto no Senhor, que venhamos sempre, ó Deus, olhar para o Senhor, como o salmista ele declarou: eu olho para os montes porque de lá não vem o meu socorro vem do Senhor. Que todas as vezes que as lutas, as tribulações chegarem sobre os teus filhos e tuas filhas, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, ser renovados como águias, subirem mais altos. E por mais que doa, Deus, há um processo na vida da águia, quando ela quebra o seu bico e ela fica 5 meses expulsa, para viver mais 30 anos voando alto. Talvez esse processo tenha doído na vida dos teus filhos, mas não deixa, Deus, os corvos, ó Deus, ficarem picando eles e eles se distraem. Eles possam focar no Senhor
Senhor, nas coisas do Senhor, no teu reino, na tua justiça. E que o Senhor nos venha renovar e fortalecer. Eu profetizo e eu declaro, Senhor, sobre os teus filhos visão de águia. Que eles recebam a força que uma águia tem. Que eles recebam as asas fortes, o bico forte que uma águia tem. Que eles recebam essa visão de sempre olhar para frente, jamais retroceder e vencer. E toma o teu lugar. Eis que a vida trono de louvor, de treva a ti, Senhor, meu Deus. Recebam, Senhor, essa força, essa graça, essa unção para conquistar aquilo que por eles o Senhor já conquistou. Por isso, tapa os ouvidos dos teus filhos a qualquer distração. Tapa, Deus, os ouvidos do teu filho, Senhor, e da tua filha. Que eles estejam focados, que os olhos deles estejam olhando para o Senhor e não se distraem em olhar para trás, Senhor. A águia não se distrai. E assim eu profetizo que os teus filhos sejam águias, mas não se distraírem, mas estarem focados no Senhor, nos seus propósitos e na sua direção. Assim nós oramos abençoando cada um, pedindo a tua força e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba, meu irmão e irmã, essa força de uma águia. Voe mais alto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus vem estar abençoando e fortalecendo cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Lições que a gente aprende com a águia. Ela voa mais alto. Ela tem uma direção. Ela não se distrai. Ela não olha para trás por causa das picadas. E acima de tudo, ela não derruba. A águia não procura vingança. O crente no Senhor Jesus jamais vai tentar derrubá-lo. Amém? Deixa para o Senhor. Ame a Deus e ame o seu próximo.
Deus te abençoe, que Deus te fortaleça para vencer as crises e os problemas, para alcançar a cada dia os sonhos e os planos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero louvar a Deus pela tua vida. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Estaremos aqui novamente no domingo. Domingo nós temos escola bíblica dominical. Venha aprender a palavra do Senhor. 10 horas da manhã, de 10 às 11, nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor. E os casais, são os casais. Sábado tem célula de casais aqui na igreja, tá? Às 19h30. Então, convidamos vocês aí para estarem presentes. 19h30, célula de casais aqui na igreja. E domingo à noite nós temos o nosso culto de louvor e adoração. Lembrando aos pais que no próximo sábado, dia 24, nós temos o cultinho das crianças. Então, que vocês já estejam se preparando para trazer o seu filho, tá? A gente vai estar no próximo culto direcionando o horário que você vai trazer, o horário que você vai buscar, para que seja um momento muito maravilhoso na vida das nossas crianças, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai, que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre ti, sobre a tua família, hoje e para sempre. Amém. Quem diz amém, dá um tchauzinho para alguém. Deus te abençoe. Tenham todos uma ótima noite em nome de Jesus.